Olá, povo de Deus. Eu quero fazer uma breve apresentação do recente livro de capa e também o e-book com o título As Sete Cartas do Apocalipse. Um ótimo livro e de fácil compreensão e ao alcance de todos é este livro. Eu vou demonstrar o primeiro capítulo deste livro, que tem o seguinte tema: compreendendo o livro do Apocalipse. Então, é o tema inicial do livro. Vamos junto, então? Na Bíblia, no Apocalipse, Apocalipse capítulo 1, versículo de 1 a 3, diz assim, ó: Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Importante, né? Essa leitura, muito importante. Agora eu quero fazer uma pergunta, né? O que é o livro do Apocalipse? Então vamos analisar brevemente, né? Segundo o livro As Sete Cartas do Apocalipse, capítulo 1. O livro do Apocalipse é um livro sobre Jesus e sua igreja. É um livro que revela fatos do passado, do presente e do futuro. O sentido literal da palavra Apocalipse quer dizer revelação. Essa revelação, em quase sua totalidade, é feita por meios de sinais, de símbolos e de números. O livro do Apocalipse, ou Revelação, podemos ver e contemplar a vitória final de Cristo sobre todo o pecado, sobre o sistema mundano e sobre Satanás, o grande dragão. Qual o propósito principal da visão de João? Qual é o propósito principal do Apocalipse? O propósito principal das visões entregues a João é confortar a noiva, a igreja do verdadeiro evangelho e que milita em seu conflito contra as forças de Satanás, em busca, e é isso daí. E Deus busca consolar os verdadeiros cristãos perseguidos e afligidos pelas forças do mal. A esses, Deus promete enxugar as suas lágrimas. A oração do verdadeiro cristão será sempre ouvida por Deus. A morte do cristão é preciosa aos olhos de Deus. A revelação de João dá a clara visão de que a igreja que tem sido perseguida ao longo dos séculos, mesmo suportando o martírio e perseguição, sempre foi, é e será a igreja vencedora, né? A igreja de Cristo sempre vai ser a igreja vencedora, e que os juízos de Deus mandado para a terra são uma resposta de Deus às orações dos santos de todos os tempos e lugares. Temos que entender que a igreja e todos os acontecimentos relacionados a ela, direta ou indiretamente, estão sob o controle total de Jesus Cristo. Em nenhum momento Jesus abandonou a sua noiva ou a história saiu do seu controle. A história não caminha para o caos, mas caminha para um fim glorioso da vitória completa de Cristo e da sua igreja. Importante. Ao estudarmos a Bíblia, e principalmente o livro de Apocalipse,
Devemos nos encorajar nos sofrimentos e na esperança, buscar incansavelmente a santidade, nunca fraquejar diante das provações deste mundo e nunca ceder às tentações. Devemos, assim, adorar e aguardar aquele que venceu e que está sentado no trono. Ao estudarmos o livro do Apocalipse, teremos a certeza que o diabo, o mundo, o anticristo, o falso profeta e todos os ímpios perecerão. Mas a noiva, a verdadeira igreja, triunfará para sempre ao lado do seu noivo, a saber, Jesus Cristo. Jesus venceu a morte, triunfou sobre o inferno, derrotou o dragão, a besta e o falso profeta, aniquilou Babilônia, a grande prostituta, e os que nela habitavam, os ímpios. Estes já não vivem mais. Apocalipse nos apresenta Cristo como o eterno vencedor e conquistador. No livro do Apocalipse, capítulo 17, versículo 14, assim diz: Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Quem é o autor do livro do Apocalipse? Estudiosos no assunto afirmam por evidências que foi o apóstolo João, conhecido como o discípulo a quem Jesus amava. João é irmão de Tiago e filho de Zebedeu com Salomé, uma família de classe média da Galiléia. Também é autor do evangelho que leva o seu nome, por muitos conhecido como filho do trovão. João era judeu e era versado nas Escrituras. Alimentava a esperança de que a verdade e a fé não demorariam a ver a glória do triunfo eterno sobre as momentâneas e poderosas forças de Satanás e seus anjos caídos em plena atuação no mundo. Então essa era a esperança de João. E por volta do ano 135 depois de Cristo, Justino Mártir e logo depois Irineu citam o livro de Apocalipse em seus estudos e atribuem a autoria do livro sagrado a João, o apóstolo de Cristo. Os livros de Daniel e Ezequiel têm grande semelhança com o livro de Apocalipse no tocante à escatologia. Podemos dizer então que João era um profeta semelhante a Daniel e Ezequiel, que recebeu revelações sobre o princípio e fim de todas as coisas. Data em que o livro foi escrito. É provável que João teria escrito este livro entre os anos de 93 a 96 da nossa era, quando os cristãos estavam começando a viver um dos mais intensos períodos de perseguição religiosa da história do cristianismo. Depois do terrível reinado de Nero e ao final da era de Domiciano. Tito Flávio Domiciano foi filho de Vespasiano, nascido no ano 51 depois de Cristo, na dinastia dos Flávios. Ele foi o último dos 12 Césares romanos. Começou seu império com sabedoria e elevado carisma popular. Mostrou-se hábil administrador, conquistou diversos povos e terras. Entretanto, seu autoritarismo, sempre crescente, fez surgir um regime de extremo terror e pressão, que atingiu o povo, a aristocracia, os filósofos e principalmente os pensadores e pregadores judeus e cristãos. Esse imperador morreu assassinado por uma conspiração de seus senadores com a cumplicidade de sua esposa Domitila. Panorama histórico e político. Nero, imperador do poderoso Império Romano,
cultivava um profundo ódio pela prática do cristianismo. Então, por volta do ano 60 depois de Cristo, iniciou uma grande perseguição a todos os cristãos. Era apenas o início de uma devastadora perseguição com o objetivo principal, o de extermínio de todo o cristianismo. No entanto, Domiciano, quando se tornou imperador da metade de seu reinado em diante, intensificou a perseguição aos cristãos. Ele instituiu a adoração do imperador e começava suas proclamações com as palavras: Nosso Senhor e Deus Domiciano ordena. Todas as pessoas tinham que se dirigir a ele como Senhor e Deus. Ele era implacável na forma de tratar os gentios e os judeus. E por ordem dele, João foi exilado na ilha de Patmos. Porém, não se sabe com exatidão o real motivo da presença de João naquele lugar. Provavelmente, João foi exilado na ilha como consequência direta de seu trabalho de evangelização. João estava em Éfeso quando teria sido preso e enviado para Patmos, a mando do imperador romano. O motivo teria sido a pregação do evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mundialmente conhecida como a Ilha Sagrada, Patmos é uma pequena ilha rochosa localizada no mar Egeu. Está a 55 quilômetros da costa da Turquia, com uma área de 45 quilômetros quadrados e uma população atual de aproximadamente 4.000 habitantes. Em sua capital, no alto da colina, estão as atrações de maior interesse histórico, e de maiores interesse na história e na religião. A história conta que o imperador bizantino Alex I doou a ilha de Patmos para o monge João Crisdótulos, que construiu o monastério que leva o seu nome no ano de 1088, na forma de fortaleza, para se proteger de ataques, principalmente dos turcos. A ilha é dividida em duas partes quase iguais, uma do norte e outra do sul, unidas por uma estreita faixa de terra. A vegetação é escassa e o relevo é formado por montes relativamente baixos. A partir de 1522, a ilha foi por diversas vezes ocupada pelos turcos. Em 1912, foi capturada pelos italianos e após a Segunda Guerra Mundial, em 1948, a ilha de Patmos passou definitivamente a integrar o território grego. Em 1999, o centro histórico de Chora, o mosteiro de São João, o teólogo e a caverna do Apocalipse foram incluídos no Patrimônio Mundial pela Unesco. A ilha era um lugar penoso e sofredor. Ali, os prisioneiros trabalhavam em minas para a extração do silício. Por causa de sua fé, o apóstolo João foi obrigado a trabalhar nessas minas. Naqueles dias, Patmos servia como prisão de máxima segurança. A razão de muitos estarem condenados neste local de tamanha dor e sofrimento era simplesmente por pregarem o Evangelho de Jesus Cristo. Foi exatamente assim, neste quadro de tamanha perseguição e sofrimento contra os cristãos, que o apóstolo João, inspirado por um anjo, recebeu e escreveu o que chamamos hoje de o livro do Apocalipse, o último livro do Novo Testamento. Alguns historiadores apontam o lugar exato na ilha, que hoje é chamada de Gruta do Apocalipse, que por volta de 95 depois de Cristo, o apóstolo João, já com quase 100 anos de idade, teve visões e ouviu as revelações de Deus sobre os tempos futuros. A gruta encontra-se a meia altura de uma montanha,
uma capela, a Capela de Santana, que foi construída como entrada para a caverna. A ilha de Patmos hoje não passa de uma atração turística, tanto para os cristãos religiosos quanto para os banhistas que curtem suas lindas praias. Mas as profecias e as revelações que aqui foram entregues a João estão se cumprindo com exatidão no meio do mundo e da igreja. Então fique certo que Jesus voltará. Com certeza, Jesus voltará. Esse é um resumo do primeiro capítulo do livro As 7 Cartas do Apocalipse. Se você gostou do assunto, você pode adquirir esta obra pelos endereços escritos embaixo desse vídeo. Você também pode visitar o meu blog e ter maiores informações. Um grande abraço, fiquem na paz do nosso Senhor Jesus. Amém.